Oi, pessoal. Vamos tratar do assunto aqui da transformada discreta de Fourier. Então, como eu comentei no nosso último vídeo, nossa última aula, a gente tem as 4 representações discretas de Fourier, cada uma aplicada para diferentes sinais, né, com diferentes características, e especialmente nessa aula aqui a gente vai estar interessado em tratar com esses dois tipos de sinais aqui, tanto a DFT quanto a DTFT, né? Especialmente a gente vai falar mais da DFT e depois a gente vai falar como é que a gente consegue aproximar a DFT de uma DTFT, certo, pessoal? Bom, então, para fazer DFT, né, o jeito mais didático, mais simples de se fazer, não é assim que o computador calcula, mas é o jeito mais didático de explicar, a gente vai ter um sinal aqui, então, com 16 pontos, nesse exemplo, né? E aí, na verdade, eu vou decompor ele em cossenos e senos. Então, vou ter a parte cossenoidal e a parte senoidal do meu sinal, e a partir desses sinais a gente vai voltar para a síntese. Bom, olhando assim, parece que eu tornei um sinal de 16 pontos em muitos pontos, né? Na verdade, o que acontece é que cada um desses aqui é uma amplitude que eu vou estar multiplicando senos e cossenos. Então, na verdade, eu tornei um sinal de 16 em 2 sinais de 9. Né? Então, eu vou tornar 16 pontos em 18 pontos. Na verdade, a gente vai ver que alguns são iguais, né? Esses dois são iguais, e a gente vai chegar no mesmo ponto. Bom, como é que funciona a notação, né, o formato da DTFT? Então, um sinal de n pontos no domínio do tempo, ele vai virar 2 sinais de n meios mais 1 ponto no domínio da frequência. O sinal de entrada no tempo, né? Então, ele vai estar aqui, né? Ele vai de 0 a n menos 1, ele tem n pontos. Quando eu calculo a DTFT direta, eu vou gerar esses dois vetores, a parte real, a parte imaginária, ou a parte dos cossenos e a parte dos senos, cada uma delas que vai de 0 a n meios, ou seja, tem n meios mais 1 ponto, certo? Então, e depois na inversa eu vou pegar esses dois e vou converter. A gente tem a equaçãozinha, né? Essa aqui é a equação de síntese, então, a partir daqueles vetores real e imaginário, a gente calcular o sinal original no domínio discreto aqui. Então, vale lembrar que esse real x tracinho aqui, ele é normalizado, então a gente normaliza ele por n meios, a gente tem esse coeficiente de normalização. Vale lembrar que a posição zero ela é normalizada por n, não por n meios. Um detalhe menor, mas que é importante aí se a gente for implementar isso computacionalmente. Então, o que a gente tem? A gente tem os cossenos multiplicando a parte real, nesse caso a parte real normalizada, e os senos multiplicando a parte imaginária, e aí a gente vai ter o somatório dos n pontos aqui, e vou calcular, então, essa aqui é quando eu parto do sinal no domínio da frequência e vou para o sinal no domínio do tempo. O contrário a gente tem também. Então, a gente tem aqui um sinal no domínio do tempo e eu quero convertê-lo para o domínio da frequência. A gente chama isso de DFT direta, né? Então, basicamente, somatório, vou ter os cossenos da parte real e os senos da parte imaginária. Um destaque aqui é esse sinal de menos aqui. Então, a gente tem gera um sinalzinho invertido aqui. Bom, cada amostra, então, no domínio da frequência, ela é encontrada multiplicando o meu sinal no domínio do tempo, que está aqui por uma onda cossenoidal ou senoidal, e somando esses resultados, né? Então, eu vou somar cada um dos componentes dos cossenos e senos, e a partir desses resultados, eu consigo gerar os meus sinais, a parte real e também a parte imaginária, certo? Bom, uma coisa que vai ser importante para a gente fazer análise disso é o teorema de Perceval, que também foi comentado no nosso último vídeo no YouTube, a nossa última aula. Ele vale tanto para sinais contínuos quanto sinais discretos, ou seja, tanto para somas quanto para integrais. Na verdade, ele me diz que existe uma relação direta aqui entre o domínio do tempo e o domínio da frequência. Vale lembrar que tem alguns coeficientes de ajuste aqui que são bastante importantes para ajustar essas duas relações. Bom, então aqui tem a distribuição de energia, então, da DFT é uma importante ferramenta para a gente fazer a análise dos sinais. Então, a gente pode usar a distribuição de energia ou a própria representação do domínio da frequência. A distribuição de energia é bastante utilizada. Então, aqui tem as frequências menores que π, né, elas estão aqui nessa parte. As frequências maiores que π, as do sentido horário, né, elas estão nessa parte. A gente tem nos extremos, então, as baixas frequências
E ao centro a gente tem as frequências mais altas, as altas frequências, as frequências mais rápidas, né? Então, aqui temos alguns exemplos de representação, então, dessa distribuição de energia. Então, aqui a gente tem um sinal mais lento possível, né, que é um sinal constante, um sinal 1. E aí a gente tem o sinal mais rápido possível, que é um cosseno de π, que, na verdade, ele fica oscilando entre 1 e menos 1, né? E é o sinal mais rápido possível, ele só tem, de fato, alta frequência, altíssima frequência aqui. Aí a gente começa a ter sinais senoidais, aí nesse caso, cossenoidais, né? E aí começa a ver as frequências. Podem ver que existe um espelhamento aqui nessas frequências que a gente vai enxergar, né? Aqui tem um sinal step, né? E vocês podem ver que como ela é uma onda quadrada, ela começa a ter uma variedade de frequências muito maiores, né? Sinais quadrados têm muitas frequências, então desde baixo até as altas frequências que se somam e formam, de fato, a descontinuidade que eu tenho num sinal quadrado, aí, num sinal degrau, nesse caso. Certo? Que é um sinal quadrado, porque eu tenho um degrau que sobe e depois um degrau que desce. E aí surge o nosso primeiro desafio, né? Então a gente tem esse desafio aqui, que é esse sinal que parece um sinal meio aleatório, não sei. É o nosso primeiro desafio, então vale uma reflexão sobre vocês nessa parte. Então vocês podem pausar o vídeo aí e ficar pensando um pouco antes de eu dar a resposta. Eu acho que vale a pena essa reflexão. Esse é um sinal no domínio do tempo, né, de maneira discreta, mas um sinal no domínio do tempo, e que olhando assim de primeiro relance, parece que é só ruído, né? Parece que só tem ruído aí nesse sinal. Mas, na verdade, a gente vai ver que não. Olhando ele através da DFT, a gente vai ver que a gente tem aqui, então, esses dois picos, né? A gente tem um ruído aqui, que se espalha em todas as frequências, um ruído aí uniformemente distribuído ao longo das frequências, que aparece tanto na parte imaginária quanto na parte real, mas que de fato a gente tem aqui os picos, né? A gente tem esses picos simétricos, que na verdade eles acontecem no K igual a 64, no K igual a 960 e um sinal de 1024 valores, e aí a gente consegue identificar que na verdade ele é um sinal cossenoidal com um ruído. Então, eu tenho aqui esse meu ruído aditivo aqui, que está aqui, mas eu tenho um sinal, então, que não tem defasagem de fase aqui, que não é defasado, mas que tem aqui uma frequência de 64 sobre 1024, então, que é esse sinal. Bom, o sinal original deveria ser esse de cima, né? Mas como ele está corrompido por ruído, ele acaba ficando esse sinal aqui de baixo. Certo, pessoal? A gente tem, então, sobre o desafio, a gente pode plotar ele no Octave, então eu estou com o meu Octave aqui aberto, eu vou rodar para vocês aqui o meu sinal desafio. Deixa eu abrir aqui o Octave, pessoal. Então, aqui a gente tem no Octave, eu vou estar abrindo o Octave aqui para vocês. Então, a gente tem um script de desafio, que eu já compartilhei com vocês aqui. Aqui está o script de desafio, mas vamos ver ele rodando aqui, pessoal. Deixa eu só trazer. Então, opa. Bom, então, aqui está o nosso sinal de desafio, pessoal. Vocês podem ver aqui o sinal original. E aqui o sinal corrompido por ruído. Obviamente, esse sinal ele foi gerado agora online aqui. Então, o ruído não é igual, né? Ele é aleatório também, mas ele não é exatamente igual àquele que estava lá. O sinal vai ser um pouco diferente, mas na verdade o sinal original é esse, né? Então, aqui tá as frequências bonitinhas e tal. E esse aqui é um sinal mais real, que está corrompido por ruído. Vocês podem ver que o ruído acontece aqui. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai alterar um pouco a intensidade, a amplitude do ruído. Então, tem alguns valores de referência aqui que eu trago para vocês. Então, aqui eu botei amplitude de 3. Depois vocês podem dar uma olhada com mais carinho no código. Vocês podem ver que o ruído ele aumentou aqui. Claramente, a gente vê que tem mais ruído que no caso anterior. Ele tem os picos maiores. Aqui, nesse caso, vai um pico de 0 a 4 e tudo. Mas quando a gente olha no domínio da frequência, ele parece um sinal razoavelmente limpo, né, pessoal? Ele parece um sinal que está... Opa! Ele parece um sinal
que está razoavelmente limpo, a gente consegue ver claramente os picos nas frequências de interesse aqui, que é o sinal principal. Então, é muito fácil de ser filtrado esse sinal, e a gente consegue identificar exatamente qual é a frequência de corte, tudo para fazer filtros, usando, então, essa ferramenta do domínio da frequência. Vamos aumentar um pouquinho a amplitude para ver o que acontece, pessoal? Opa! Então, aqui está 3, eu vou passar para 5. Vamos ver que o ruído vai ficar mais agressivo ainda. Então, aqui já podemos ver que o nosso sinal já chega quase a 6, né? Porque eu tenho uma amplitude de 5. Então, meu sinal ficou mais amplificado aqui com o ruído, né? O ruído se somando. Mas vocês podem ver ainda que está facilmente aqui filtrável, né? A gente tem o ruído, ele está bem maior. Ele está bem maior também aqui no domínio imaginário. Mas eu tenho esses picos aqui que a gente conseguiria ainda filtrar. Isso com uma intensidade de ruído bastante forte, né? Então, vamos aqui mudar novamente para 7,5, por exemplo, a gente pode rodar com 7,5. Então, aqui o sinal gerado, vocês podem ver que ele está aí com a amplitude que está aumentando, né? Tem amplitude até de 7,5, mais 7,5, menos 7,5. Vocês podem ver que o ruído está bem maior, já está mais difícil de conseguir identificar as frequências principais. No domínio imaginário também a gente tem frequências aqui, ruído, né, que está aparecendo, mas a gente ainda conseguiria filtrar ele, embora a gente comece a surgir, parece uma outra frequência aqui, que começa a dificultar as coisas. Ou seja, a gente já não teria o sinal exatamente igual ao que a gente previu se a gente usar um filtro simples, por exemplo. Agora vamos aumentar um pouquinho mais aqui, já é o meu último que eu vou mostrar para vocês. E aí a gente vai ver que, na verdade, se o ruído for maior do que o sinal original, né, muito maior do que o sinal original, a gente começa a não ter mais nada, né? Então, eu começo a não conseguir mais recuperar o meu sinal original, que é o que acontece nesse momento. Aqui, olhando na frequência, eu já vejo que o sinal original já foi. Não sei mais qual é o sinal original. Agora, praticamente, é só ruído. Claro, nós estamos falando aí que a relação sinal-ruído, ela está muito, muito desproporcional, tem muito ruído, né? Então, praticamente, eu não tenho mais sinal. Meu sinal tinha amplitude 1, e agora eu estou falando que eu estou com ruído com amplitude 10. Então, bastante difícil. A gente não consegue mais essa situação nem filtrar, mas para vocês terem uma ideia do que acontece e como a frequência ainda ajuda, mesmo numa situação muito adversa, no qual eu tenho muito, muito, muito ruído. Certo, pessoal? Legal? Vamos dar mais uma continuidade aqui. Então, agora vamos voltar para os slides. Eu acho que vale lembrar que esse script está lá, pessoal, ele está disponível para vocês. Então, aqui um pouco, né, a intensidade do ruído, os limites para esse número aleatório aí. Entre 7,5 e 10, a gente está bem próximo do nosso limite. A transformada do ruído, se vocês olharem, de fato, a transformada do sinal, a gente fez ela, se a gente abrir o script, a gente viu que a gente usou uma função do Octave aqui, mas podia ser do MATLAB, que chama-se a FFT, então calculo a FFT do sinal, e aí depois eu estou mostrando a parte real, ABS, né, e a parte imaginária. Então, a gente usou essa função FFT, ela calcula a DFT usando a Fast Fourier Transformer, que é um assunto bastante interessante, mas que a gente não vai cobrir aqui na nossa disciplina. Bom, um exemplo interessante que a gente pode fazer essa análise é esse exemplo das manchas solares, né? Isso vem do pessoal de um curso do pessoal da Suíça. Depois eu vou até colocar as referências aqui do curso do pessoal da Suíça, que vale a pena a gente dar os créditos para ele. É bastante interessante esse problema que eles trazem, então, que é a identificação de manchas solares. Então, os astrônomos, eu acho, eles ficaram analisando, né, o Sol e identificaram manchas, e essas manchas elas aumentam as suas intensidades em algumas épocas. Então, se tem registros dessas análises desde 1746 até 2003. Então, 2.904 meses, e aí, basicamente, eles contam o número de conjuntos de manchas, mais o número de spots. Eles assumem que cada conjunto de manchas tem mais ou menos 10 spots, e aí isso eles estimam o número de spots. E aí, o gráfico que se chega é esse gráfico aqui. Bom, que a gente pode ver que existe uma frequência nele e tudo mais, mas não está muito fácil de identificar o que está acontecendo, porque às vezes ele aumenta bastante. Então aqui aumenta bastante as manchas, aqui, por exemplo, tem uns picos,
o que está acontecendo de fato, né? Olhar no domínio do tempo pode ficar bastante complexo. Mas quando a gente olha no domínio da frequência, a gente vê que tem uma frequência prioritária aqui, né? Em torno de 20 e poucas amostras. Então, que é quando se repete. Esses picos, eles se repetem mais ou menos entre 20 e poucas amostras. E a gente consegue, então, 22 amostras, na verdade, desculpa. Esses picos se repetem. E a gente calculando, então, a gente consegue calcular qual é a frequência de repetição. Então, basicamente, a cada 11 anos, a gente tem o máximo. Então, as manchas solares, elas chegam no máximo. Então, o comportamento cíclico do Sol a cada mais ou menos 11 anos. Então, isso pode indicar algumas coisas importantes para os astrônomos e astrônomos. E pode ser algo importante para o estudo deles, né? E a transformada de Fourier, então, uma ferramenta que vai ajudar a identificar esses padrões, esses comportamentos. Então, uma ferramenta bastante importante de vocês conhecerem. Tem uma coisa que é bastante bacana, que é o que a gente vai chamar de zero padding. Então, quando a gente vai calcular, né, a DFT numericamente, a gente tem aquele vetor. Eu dei um exemplo lá no início, no vetor com 16 posições, depois do nosso desafio a gente já tinha 1024 valores, ele é maior, mas a gente pode encher, ou seja, a gente pode aumentar esse valor com zeros. Mas zero não traz informação nenhuma. Isso não é exatamente verdade, porque quando eu transformo para o domínio da frequência, esses zeros eles vão ter representação na frequência, eles não trazem frequências novas, mas eles trazem mais representação. Então, o zero padding ele não adiciona informação, mas um sinal que a gente chama de zero padded, ou seja, que eu coloquei esses zeros no fim, ele vai ser uma DTFT amostrada, que é aquela representação. A gente tem a DFT e a DTFT. A DTFT é contínua, né? Então, eu gostaria de ter a DTFT, que é a contínua, com bastante amostras, e se a gente faz zero padding, a gente vai estar se aproximando dessa DTFT. Isso é muito bacana, pessoal. Então, a gente, só para lembrar, a gente estava aqui, né, nesse domínio da DFT aqui, e a gente, que aí é um sinal de saída que ele é periódico e discreto, que é DFT, mas a gente gostaria que fosse periódico contínuo, que eu tivesse uma amostra muito grande, que tivesse mais informação. Então, o zero padding pode nos ajudar nisso, pessoal. Bastante legal o zero padding. Então, aqui eu tenho um exemplo de um sinal, uma reta, né, discreta, com 32 valores, e aqui está a representação no domínio da frequência desses 32 valores, que vão de 0 a 31. Essa aqui já é a representação com zero padding. Vocês podem ver que o sinal ele é o mesmo, mas eu coloco mais amostras, eu tenho um pouquinho mais de informação, mesmo colocando zero no domínio do tempo. Claro que isso não é a custo de nada, isso é computacionalmente mais caro para calcular a DFT. Mas eu posso colocar, então, mais informação no domínio da frequência, colocando apenas zeros no domínio do tempo. Isso vai representar um custo computacional maior para calcular, mas não interfere no sinal, né? Então, aqui tem um outro exemplo, um sinal de 32 pontos na DFT, e aí o que eu gostaria era DTFT, né? Que era contínua, que tem todos os pontos e tal, para ter informação completa, porque vocês podem ver claramente que eu não estou pegando esse ponto aqui, esse pico. E isso pode ser uma informação relevante, se eu quiser fazer uma filtragem, etc. Então, nesse caso aqui, já com 96 pontos, aí colocando zero padding, né, além dos 32, eu coloquei mais uma porção de pontos aí de complemento, de zeros, né? E aí já estou bem mais próximo da DTFT. Óbvio que se eu colocar mais pontos, vai ficar mais próximo ainda, né, pessoal? Então, é uma coisa que vocês precisam conhecer, porque ela é bastante importante aí para calcular transformadas. Então, eu posso colocar um monte de zeros aí que vai me ajudar a calcular uma transformada mais precisa. Então, aqui está o exemplo, né? Já estou bem me aproximando da DTFT, que é o que eu gostaria. Se eu tivesse, por exemplo, 1000 point DFT, eu já estaria muito, muito próximo da DTFT. Então, calcular a DTFT é mais trabalhoso, mas se a gente usar o zero padding calculando a DFT, a gente vai direto para esse caminho, né? A gente consegue aproximar a DTFT. Então, aqui vamos trazer um outro exemplo, que é um script que eu vou chamar de zeros, né? Então, eu vou fazer um zero padding de um sinal aqui, vamos mostrar para vocês. Aqui está o script do zero, então vou mostrar o sinal para vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, esse está certo. Então, estou rodando. Então, aqui está o meu sinal.
ver se vai estar muito fácil de ver, porque ele já é um sinal bastante denso, né? Ele tem 1024 valores. E aí eu coloquei o de 2024 aqui, completando a DFT, né? Então, eu complementei ela. Eu posso fazer filtros nela, eu posso começar a tirar alguns valores e ver como é que se comporta o sinal filtrado também. Então, uma opção que a gente tem aqui nesse script. Mas o nosso foco, na verdade, era mostrar esse comportamento aqui. Então, aqui está o meu sinal original, e aqui está o meu sinal, né? A partir do 1024, o que eu tenho são zeros. E vocês podem ver que a frequência não se alterou, certo? A resposta em frequência não se alterou. Só que aqui agora eu tenho 2000 valores, né? Eu tenho bem mais valores, eu tenho bem mais precisão. Aqui eu tinha alguns poucos valores, e aqui eu tenho bem mais valores para representar. Óbvio, talvez para esse sinal essa informação não foi tão importante, mas para aquele sinal que eu mostrei para vocês ali anterior, por exemplo, foi bastante importante a gente fazer essa complementação com o zero PEB. Bom, outro exemplo, aí já vamos para os nossos últimos exemplos aqui que eu queria falar para vocês nessa aula de hoje, é esse aqui. Ele tem um som, então ele toca as altas frequências. Não sei se vocês vão conseguir ouvir no vídeo aí. Se não conseguirem, rodem o script aí no Octave e vocês vão ver. Então, é o som.m, né? Vamos dar uma olhada aqui no som.m. Ele carrega um arquivo que já está pronto. Ele carrega esse Frequency Representation. E a ideia é a gente ver quantas... Então, a pergunta que eu faço, né? A pergunta que eu faço aqui é, bom, esse sinal contém uma soma de senoides, eu estou contando para vocês, um som composto por diferentes tons. Cada senoide vai ser um tom que a gente vai ouvir. Então, a gente pode olhar o sinal. Esse sinal ele possui 4.000 valores. A gente pode calcular a DFT e aí a gente consegue saber quantas senoides, quantos sons eu estou de fato ouvindo. É isso que a gente vai olhar aqui. Vou tentar dar o play aqui, pessoal. Vamos dar o play. Não sei se vocês ouviram aí, eu ouvi aqui. E olhando aqui, então, o sinal, né, a soma de senoides, é um bocado complicado de saber quantas senoides tem, mas olhando aqui no domínio da frequência está bem fácil. Claro, a gente tem uma frequência maior amplitude, mais lenta aqui, e uma outra frequência aqui de menor amplitude, mais rápida, né? Então, a gente tem duas frequências nesse exemplinho aqui. Óbvio que olhando o domínio da frequência está moleza, né? Também um sinal limpo, não está corrompido por ruído, a gente poderia ter corrompido, mas ele é um sinal limpo, então está bastante fácil aqui da gente identificar e ver o que está acontecendo com ele, pessoal. Bom, então tem esse comando som daqui, que é o que toca as minhas frequências. A gente vai ter um último exemplo aqui, que eu vou mostrar para vocês, então, que é um sinal que a gente vai gerar as frequências. Vou gerar um pouco diferente do outro. O outro, na verdade, é uma soma de frequência. Aqui a gente vai ter as frequências espaçadas. Eu vou gerar uma, duas e a terceira frequência. A gente vai ouvir eles. Não sei se vocês vão estar ouvindo aí, depois a gente vai descobrir. Se não estiver ouvindo, vocês rodem esse trecinho aí que está disponível para vocês no nosso AVA. E aí vocês vão poder olhar, ouvir ele com bastante cuidado. Bom, então vamos lá olhar. Vamos rodar esse script, o trecinho. Vamos olhar como é que ele está aqui. Vamos abrir o trecinho. Então, o trecinho está ali com uma soma, né? Então, a gente tem 3 senoides, cada uma com frequências diferentes, uma mais lentas e outras mais rápidas. E eu crio um vetor, então, que eu preencho com zeros, certo? Bom, então, vamos dar um play aqui. Então, ficou um pi, pi, pi. São 3 sons, a gente consegue ouvir claramente os 3 sons. Não é um tom misturado como estava lá no outro, aqui são os 3 sons separados. Vamos ouvir de novo. Então, a gente pode ver claramente aqui, né, olhando os sinais. Então, a gente consegue também ver essas 3 frequências, pessoal. Essa é a parte legal, assim. Eles não estão somados, eles estão espaçados, mas a gente consegue ver as 3 frequências aqui, que são as frequências que eu defini para essas senoides. E aí a gente consegue, inclusive, ouvir sons, né? Esses sinais senoidais, eles são audíveis, dependendo da frequência que a gente usa, eles são audíveis. Isso é bastante bacana, a gente consegue reproduzir eles e ouvir. Então, nada mais são que os tons, né? Aí a gente pode tornar isso as notas musicais têm frequências, e a gente pode brincar com isso. Então, isso abre uma oportunidade aí para vocês que se interessam e queiram brincar um pouco com essa questão das frequências, entender e, claro, usar a representação de frequências, porque ela é bastante importante, né? Por exemplo, quando os nossos ouvidos eles têm limitações de frequências que eles escutam, então
Algumas pessoas escutam até 12 kHz, outras 16, etc. Varia de pessoa a pessoa. Eu escuto altas frequências com bastante dificuldade, eu não escuto muito bem altas frequências. E aí, por exemplo, quando a gente vai processar um som, eu vou tirar as altas frequências, porque elas não são importantes, elas não vão ser audíveis. Se eu quero gravar uma música, eu corto todas aquelas altas frequências que ninguém vai ouvir, por exemplo, e que, no fim das contas, podem economizar espaço e tudo mais. Então, para armazenamento disso pode ser útil. Então, são algumas das consequências que esse tipo de ferramenta que eu estou trazendo para vocês tem, pessoal. Bom, então, o que eu ia falar na aula de hoje era isso. Na próxima aula, a gente segue tocando aí com mais conteúdo. Obrigado, pessoal.